E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João, vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Ogiva, publicação da editora Pipoca Nanquim, que é o primeiro quadrinho do Bruno Zago e é desenhado pelo Guilherme Petreca. E também a edição veio acompanhada desse bookplate devidamente autografado pelos autores, e esse exemplar me foi presenteado, né, pela editora Pipoca Nanquim, que mandou aqui para o canal o Ogiva. Então valeu pela força, valeu pelo apoio, a galera aí do Pipoca Nanquim. E muita gente estava me perguntando se ia ter ou não ia ter resenha do Ogiva, quando é que eu ia falar do Ogiva e coisa e tal. O que aparentemente, né, diante de tantas pessoas pedindo, é que há sim uma certa curiosidade, um certo interesse por parte dos colecionadores, dos leitores, em saber se o Bruno Zago acertou ou não acertou no que ele se propôs a fazer no seu primeiro quadrinho, inclusive que levou aí um bom tempo de preparo, um bom tempo de estudo para ele poder produzir. E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: Ogiva é um quadrinho que está situado no ano de 2049. No ano de 2039 rolou uma invasão, surgiram 6 criaturas no planeta, e essas criaturas têm um apetite singular porque eles gostam de se alimentar de seres humanos. E a humanidade, por óbvio, tentou se defender, e um caminho seria atacar essas criaturas e eliminá-las. Entretanto, tais criaturas são extremamente resistentes, e uma vez tão resistentes, as armas que a humanidade estava usando não estava tendo resultado. Então elas continuavam fazendo o que queriam, e a humanidade, por mais que tentasse, não estava alcançando êxito. Entretanto, pensaram em alguma coisa. Vamos então pegar ogivas nucleares e atacar essas criaturas, e aí a gente põe fim nelas e retoma a nossa vida. Poderia até ser uma boa ideia se eles soubessem exatamente com o que eles estavam lidando. Entretanto, não sabiam exatamente com o que estavam lidando, só pensavam que sabiam. E uma vez que isso aconteceu, a humanidade atacou com as ogivas nucleares. E aconteceu o quê? As criaturas tombaram. Então a humanidade obteve sucesso? Não obteve, porque de dentro dessas criaturas surgiram muitas outras criaturas de várias espécies diferentes. E esses monstros têm justamente essa característica de se alimentar da humanidade. Então isso aconteceu em 2039. A história está em 2049. Passaram-se 10 anos e a humanidade de bilhões de seres humanos foi reduzida a apenas milhões. Então a situação está complicada, foram criadas várias comunidades, e essas comunidades também não são lá flor que se cheire. Fica muito aquele ambiente parecido com o ambiente de The Walking Dead, né? Onde ninguém confia em ninguém e aquela coisa toda, embora ainda assim pessoas precisem de pessoas. Como é que fica diante de uma situação onde a gente não tem mais quase nada? Como é que fica para poder viver? Como é que a gente vai conseguir mantimento? Como é que a gente vai conseguir se manter vivo com essas criaturas cercando a gente e coisas desse tipo. Porque não bastasse isso, ainda existe um índice de radioatividade no meio ambiente que é muito expressivo, e houve alguma mudança na flora e na fauna também por conta desses ataques e dessas próprias criaturas estarem na humanidade. Então esse é o ambiente, esse é o contexto de Ogiva. A história em si, né, porque isso tudo que eu falei para vocês é o ambiente de Ogiva, não é a história. A história em si, ela começa num determinado momento onde uma família está morando numa fazenda, já em 2049, tá? E essa família é atacada pelas criaturas, e só sobra essa menininha aqui da capa, que no caso é a Sarah. E uma vez que só sobra a Sarah, e também tem um irmão dela que acaba sobrevivendo porque ele não estava lá, ele estava numa jornada e caçando monstros, ela acaba ficando ali sozinha, quando surge a Pilar, que é a mulher da capa, que está com esse urso de pelúcia nas costas, que é um elemento importante também dentro da narrativa. E ela surge ali e acaba prometendo para a menina, para a Sarah no caso, que ela vai acompanhar ela e vai levá-la até o irmão. Então começa a jornada delas duas dentro da história, e a história diz respeito a essa jornada de poder levar a Sarah até o irmão dela. E dentro dessa jornada vão acontecendo algumas reviravoltas, onde a vida da Pilar fica numa situação bastante complicada,
porque elas são roubadas, e uma vez que elas são roubadas, a Sarah acaba tendo que indo atrás do ladrão, e a situação começa então a virar toda de ponta cabeça, e a gente vai conhecer situações ali onde, por exemplo, existe uma comunidade que adora os monstros como se eles fossem divindades, querem fazer sacrifícios a essas criaturas, querem, e também existe também um índice de canibalismo bastante expressivo entre a humanidade por conta dessas coisas todas. E então nós temos uma aventura num mundo apocalíptico, num mundo virado de ponta cabeça, onde as situações vão sendo apresentadas e tem bastante ação no quadrinho. Tem ali uma perseguição, por exemplo, de carro e motos que toma páginas, inclusive, porque é feito de uma forma muito detalhista dentro do roteiro, sabe? Não é uma coisa assim que ocupa 1 ou 2 páginas e acabou. Não, você vai vendo toda a intensidade da perseguição de uma forma, inclusive, meio que cinematográfica. E a ação, quando ela acontece, ela costuma ser bem intensa, bem visceral, bem assim com mortes e a luta com os monstros de ser humano contra ser humano. Tem algumas reviravoltas bacanas dentro da narrativa e tem um fim que é um fim bastante interessante, inclusive que não é um fim óbvio, na minha opinião, mas é um fim que, inclusive, dentro da proposta, se o Bruno quisesse, daria até para escrever uma continuidade a partir da forma com que a história termina. É uma história que, como eu disse, ela envolve bastante ação, tem diálogos que são bem elaborados e que é feito de uma forma bastante cuidadosa. Você vê ali um cuidado muito grande na condução da história por parte do Bruno Zago. E além disso, existe também algumas coisas importantes que são apresentadas dentro da narrativa, entre elas, por exemplo, aquele lance da gente sempre deixar para depois aquilo que a gente quer fazer, né? Aí eu queria fazer tal viagem e passa anos e a gente não faz. Aí eu queria ir lá na casa do meu amigo e passa a semana e você não vai. Aí eu queria, sei lá, comer uma pizza, mas aí você também não come, você deixa para comer essa pizza só lá no mês que vem, porque agora a grana está meio apertada e essa coisa toda. E aí a ogiva acaba colocando a gente diante dessa situação. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, então se você tem que visitar o seu amigo, visita. Se você quer fazer alguma coisa, procura fazer essa coisa que de repente é um elemento que te é importante, que você tem um sonho de ir em tal lugar e você nunca vai, que você quer isso ou aquilo e você nunca faz, porque a gente vai protelando, vai deixando para amanhã, porque o negócio é trabalhar, é correr atrás, e porque a gente tem conta para pagar, tem família para cuidar, ou tantas outras coisas da vida, e a gente acaba não alcançando, acaba não fazendo. E o Ogiva acaba colocando a situação dentro daquela coisa, eu queria tantas coisas e hoje eu não posso fazer nada, justamente porque todas essas coisas nos foram tomadas por causa desse mundo que a gente vive agora. O Ogiva também mostra a importância, né, que o outro pode ter para a vida da gente e como é importante esse elemento de ter pessoas que realmente nos apoiem perto de nós para nós continuarmos vivos e querermos seguir em frente com a vida. Além disso, Ogiva, além desses dois elementos, ele também é um quadrinho que lida com culpa, que lida com a questão de que nós assumimos responsabilidades pelos outros e que algumas coisas, as nossas ações, quando elas afetam negativamente os outros, a gente fica bastante abalado, bastante machucado e muitas vezes não sabe lidar com isso, além do problema do luto, entre outras coisas que Ogiva também traz. É um quadrinho que tem uma leitura que prende a atenção, é um quadrinho que conduz, que é bem conduzido, bem amarrado, que tem boas viradas, sabe? Enfim, eu acho que é um primeiro momento, uma primeira obra que mostra que o Bruno tem condições de produzir boas histórias sim, e que com o devido amadurecimento pode produzir histórias cada vez melhores. Enfim, eu gostei do que eu vi aqui e eu acho que seria bacana a galera poder ler e também tirar aí as suas próprias impressões. Mas, sim, sendo o primeiro trabalho, o primeiro roteiro do Bruno, eu acho que o Bruno mandou bem nessa publicação. Portanto, a nota para esse quadrinho, eu dou uma nota 8,5 e acho que vale a pena dar uma conferida para você poder tirar suas próprias conclusões. Enfim, ele bebe de algumas fontes, tem um pouquinho às vezes de Mad Max ali, tem um pouquinho de The Walking Dead na minha opinião, entre outras coisas, e alguns valores sobre a vida e para aquilo que a gente realmente tem que dar importância, que ele também chega a tocar e semear durante as páginas, né? Então, entre eles, né, aproveite bem os momentos com as pessoas que você ama, porque você não sabe quanto tempo você as tem por perto.
Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. E se você não tem o hábito de curtir os vídeos, aproveite este momento lindo e também curta os vídeos, porque fazendo isso você ajuda demais da conta esse que vos fala. É um gesto pequeno de vocês, muitas vezes rápido, né, que é só ali curtir o vídeo, mas que para mim tem um significado extremamente expressivo. Então, valeu pela força, valeu pelo apoio. E se você quiser comprar ogiva e ainda ajudar o canal, o link está na descrição do vídeo. E comprando pelos links que tem na descrição do vídeo, você ajuda demais da conta o canal, beleza? Bom, galera, é isso daí. Eu fico por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.